Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho muito esclarecedor de Vamos Ficar Bem, onde Calunga, numa mensagem chamada Nada Tem Que, ele diz o seguinte: a gente precisa de vez em quando rever as coisas em que acredita. Muitas são válidas, mas boa parte não é não. A gente se acostuma a pensar de um jeito, e enquanto o nosso tipo de vida cabe no que a gente acredita, a gente vai tocando. Mas chega um dia em que todo mundo percebe que precisa alargar a visão, porque precisa se desenvolver como espírito e como pessoa, e é fundamental rever as crenças que nós temos. Temos na nossa realidade físico-espiritual uma dualidade, tá? Ou seja, nós somos espíritos, nós somos seres imateriais que estamos atualmente internados nessa clínica Terra ou internados nessa escola Terra. E para isso a gente usa um corpo físico que também nos traz percepções diversas, né? Através dos sentidos e das nossas próprias crenças, tá? Então chega uma hora que a gente precisa entender isso, que a realidade espiritual é uma, mas aquela que nós percebemos enquanto encarnados pode ser bastante diferente, às vezes até bastante distante dessa realidade espiritual. Depende do quanto a gente quer estudar, depende do quanto a gente quer aprender, depende do quanto a gente está disposto a abrir mão de conceitos antigos e abraçar uma realidade maior, tá? Depende de tudo isso. Porque a gente também pode querer continuar aqui. Eu vivo aqui com essas coisas, com esses objetos, com essas pessoas e com esses pensamentos, para mim tá ótimo, tá? Eu não vou querer mudar por enquanto. O universo aguarda, né? Ele traz oportunidades, mas ele aguarda que você queira, que você busque. E às vezes ele traz algum incentivo para você buscar também essa realidade maior, né? Então, a realidade é espiritual, mas a gente vive numa realidade, das muitas que existem no universo, que é uma realidade material. Ou seja, essa realidade material é uma casca do mundo espiritual. Ela é uma aparência, certo? Nós estamos aqui nessa condição humana em exercício, em aprendizado, em provas muitas vezes, né? Como a gente costuma chamar muitas vezes, né? Provas pelas quais a gente passa e a gente se testa, ok? E essa aparência, ela é interpretada pelos nossos sentidos materiais, né? Pelo nosso pensamento condicionado de encarnados, mas ela é interpretada pelos nossos sistemas de crenças, ou seja, tudo aquilo que a gente foi juntando dentro da mente pelo caminho, que tem a ver com os nossos princípios, os nossos valores, as nossas ideias, as próprias crenças, né? Todas elas formam um sistema em que a gente vai encaixando as coisas que acontecem na vida, o que a gente observa das pessoas, a gente encaixa naquele sistema de crenças e enquanto ele permite, enquanto ele não é desafiado, ele continua ali funcionando. Então, quer dizer, você pode passar uma encarnação inteira como um materialista, o seu sistema de crenças estruturado é aquele e você simplesmente não se admite enxergar nada além da matéria. Ok? Ainda assim, você é um espírito em evolução e você não pode evitar isso. Mas não custa nada a gente olhar um pouco para essas crenças, esses princípios, esses valores e essas ideias que foram sendo, digamos assim, foram sendo introduzidas na nossa forma de pensar desde que nós nascemos.
pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos, hoje em dia pelas redes sociais, mas também pelas nossas leituras, pelas nossas pesquisas, pelo nosso interesse em adquirir e ampliar conhecimento, tá? Então a gente precisa entender que a gente está num determinado ponto, num determinado estágio entre o nosso sistema de crenças e a realidade. Então, é muito difícil, é muito improvável que um ser encarnado, a não ser que ele seja extremamente evoluído, né? E a gente teve alguns aqui nesse planeta, ele consiga entender essa realidade espiritual, conviver com essa realidade espiritual e as consequências que essa realidade espiritual tem sobre a nossa vida, sem alguma ideia preconcebida, sem algo que a gente guardou desde a infância e se apega, ou sem alguma visão religiosa ou política ou moral que nós abraçamos e não queremos largar. Tá? O que nós propomos hoje é isso. Não é que você mude, mas é que você perceba. Perceba que você está num momento da sua vida espiritual, e esse momento é um momento encarnado, em que você é muito influenciado pelo que você ouviu, pelo que você aprendeu, mas também pelo que você vê todos os dias, pelos discursos que você ouve, tá certo? E que você aprenda a distinguir isso daquilo que você é, do ser espiritual que você é, da sua busca maior nessa vida, que é o aprendizado, que é a evolução, que é transformar traumas em entendimento, que é crescer para um melhor sentimento. Tá legal? Então vamos tentar fazer isso? Vamos começar, pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã, se você tomar essa decisão. Vamos começar a fazer isso, vamos começar a perceber o que é real do ponto de vista espiritual e eterno na nossa vida, e o que é passageiro, sabe? E o que é que a gente muitas vezes precisa transformar nos nossos pensamentos para a gente viver com mais alegria, com mais qualidade e até com mais vida, ok? Então é isso. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.